Bom, Bolsonaro pede a Moraes aval para receber visita de assessor de Trump na prisão. Vamos ler essa fita. Então, vamos lá. Deixa eu colocar para vocês aqui na tela para a gente ler junto. Darren Beatty foi nomeado em fevereiro como assessor para políticas relacionadas ao americano, já Moraes de arquiteto de perseguição a Bolsonaro. O ex-presidente solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, autorização para receber o Darren Beatty, assessor sênior de Donald Trump. Crítico do governo pelo Departamento de Estados Unidos por supervisionar políticas e ações de Washington em relação a Brasília. Ele foi nomeado no mês passado. Político de extrema-direita, o assessor de Trump já classificou Moraes como arquiteto de censura e perseguição a Bolsonaro. No requerimento feito a Moraes, a defesa de Bolsonaro pede que, de maneira excepcional, a presença do norte-americano, a visita, né, seja no dia 16, não no 17 de março, que seria uma terça-feira, enfim, porque tem os dias lá da visita, tá? E ele tá aqui no Brasil. Gente, qual que é a questão desse caso aqui? Tá? Por que é complicado? Primeiro, o Brasil teve toda uma situação em relação ao tarifaço, que teve uma arquitetura do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, para que o Brasil tivesse aí, para que ele fosse prejudicado pelos Estados Unidos, já que o Bolsonaro teria sido preso, que ele é um perseguido e tudo aquilo que a gente já sabe. Então, já foi muito difícil reverter a questão do tarifaço, já foi muito complicado, então é uma coisa que a gente precisa falar sobre, tá? Isso, e assim, gente, a papudinha já virou palhaçada. Virou QG político. E por que é tão complicada a presença desse assessor nesse momento com o Bolsonaro? Vamos entender aqui por causa dessa parada, tá? Governo tenta evitar que Estados Unidos... Ai, meu Deus, apareceu... Peraí, que apareceu um spam. Apareceu o spam aqui. Deixa eu tirar. Gente, bora lá. Faltam R$53 para eu ter a live. Quem consegue nos ajudar, gente? Pelo amor de Santo Cristo, eu preciso bater live. Preciso bater live, é ótimo. Eu preciso bater meta na minha live para eu poder terminar o programa aqui. Bora lá. Aqui, ó. O governo tenta evitar que os Estados Unidos classifiquem CV e PCC como terroristas. Entenda. Vamos aqui o Marco Rubio com o Mauro Vieira, tá? Ele que é o secretário de Estado do Donald Trump. O ministro das Relações Exteriores conversou por telefone com o Marco Rubio. A conversa tratou da possível visita de Lula a Washington. A reunião na Casa Branca chegou a ser considerada para março, mas ainda não tem data definida, tá? Ai, meu, de novo, outro spam, peraí. Ai, meu Deus. Vamos lá, de novo. Durante o contato, Vieira também abordou outro tema. A gente sabe, né, que o Lula não foi encontrar com ele por conta da questão do Irã, né? Que está extremamente delicada a situação no mundo, mas Vieira também abordou outro tema considerado sensível, a possibilidade dos Estados Unidos classificarem as facções criminosas do Brasil, como o PCC e o Comando Vermelho, como organizações terroristas estrangeiras. A preocupação foi mencionada por fontes do governo ouvidas pela Globo News. Diplomatas brasileiros afirmam, em caráter reservado, que existe receio de que essa classificação possa abrir o caminho para as ações unilaterais dos Estados Unidos no combate ao narcotráfico na região. Segundo essas avaliações, a designação poderia ser usada como justificativa para operações militares ou intervenções sob o argumento de combate ao terrorismo. Fontes ligadas ao governo Trump, que atuam no Brasil, afirmam que a proposta é defendida por Marco Rubio e estaria em estágio avançado de discussão. A iniciativa deve ser encaminhada ao Congresso dos Estados Unidos nos próximos dias. Então, gente, o que acontece?
Lá quando aconteceu, tá? Aqui, ó, o Departamento de Estado dos Estados Unidos pode designar organizações estrangeiras como terroristas após consulta ao Departamento de Justiça e ao Tesouro. E aí isso implica em sanções financeiras, restrição da imigração e outras medidas contra integrantes ou apoiadores desses grupos. Tá? Então, essa organização tem que ser estrangeira, envolver-se em atividade terrorista ou ter a capacidade para realizar e representar uma ameaça à segurança dos Estados Unidos ou de seus cidadãos. Uma vez incluída na lista, qualquer tipo de apoio material ao grupo passa a ser considerado crime nos Estados Unidos, tá? Então, o que acontece? Teve a história lá do Cartel de los Soles, que na verdade era um termo lúdico falando dessa associação dos Estados Unidos com o governo venezuelano, falando que o Maduro, como se fosse uma teoria da conspiração, de que o Maduro faria parte de uma organização narcoterrorista internacional, mas assim, gente, a gente precisa entender o seguinte. Eu lembro que eu falei disso lá atrás, tá? Quando aconteceu a questão do Comando Vermelho aqui, e também estavam acontecendo as invasões na Venezuela pelos barcos americanos. A gente precisa entender o seguinte, gente. Os Estados Unidos não vão nos ajudar em nada. Desculpa o grito, nada. Eles estão interessados em controlar as riquezas, aquilo que o Brasil tem para oferecer. Então, a Amazônia, as terras raras, eles já estão... Aqui o Irã está dando mais trabalho do que eles imaginavam. O Irã está dando mais trabalho do que eles imaginavam. Então, eles já falaram que vão tentar, com as forças americanas, entrar em Cuba, é o próximo plano deles, e aí eles vão cuidar do Brasil. Tá? Então, eles vão impor sanção de novo no Brasil, vão dizer que o CV e o PCC, eles representam um perigo para os Estados Unidos, e assim, eles vão impor sanções aqui, pode ter certeza que através dessas sanções eles vão fazer o requerimento daquilo que eles querem da gente. Assim como eles colocaram uma refinaria de petróleo na Venezuela sob o controle deles, com petróleo venezuelano, eles mudaram a política petroleira da Venezuela para benefício dos Estados Unidos, é o que eles querem fazer aqui. Então, a gente precisa ficar muito esperto, a gente precisa ficar muito atento, porque eles vão tentar um rompimento na nossa soberania nacional. Eu me preocupo desde quando aconteceu os bombardeios na Venezuela e quando aconteceu a questão de que o Cláudio Castro fez um relatório para o Donald Trump, na época da chacina do RJ. Esse relatório foi enviado aos Estados Unidos, tá? Ô, Vera Gláucia, muito obrigada, querida. Boa noite. Rafa, fechamos e passamos a régua. Tá me trollando. Sério que o Superchat tá te trollando? Mas não é. Sabe o que pode ser? É falha no YouTube. O meu YouTube dá várias falhas aqui. Quando eu tô passando a coisa. Gente, o YouTube... Não tem uns horários que o YouTube na casa de vocês fica cagado? O meu é sempre quando eu tô assistindo coisa assim, meia-noite e meia, 1 hora, meu YouTube trava animal. Eu tenho que pegar, reiniciar tudo. Eu acho que é do YouTube. Eu não sei se ele faz um backup nos nossos usuários. Eu não sei o que acontece, gente. Não sei. Gente, passamos a régua na nossa conta. Pronto. Lojinha paga hoje, gente. E deixa eu falar uma coisa, sem palavras para agradecer o Rafa, que nos ajudou com a meta hoje. Rafa vai ganhar brinde do canal, tá? Você vai ganhar brinde, tem um brinde novo aí que a Xanda tá fazendo e você vai receber, tá bom? Depois eu vou falar com ela, só manda teu endereço pro folhademocrata@gmail.com que ela te põe na lista dos brindes, viu? Para você receber também. E uma coisa que a gente precisa entender, eles vão querer implicar com o Brasil. O nosso problema não estava resolvido com o tarifaço. E aí, claro, né,
que eles vão fazer de tudo para que isso aconteça no ano eleitoral. Eduardo Bolsonaro e família Bolsonaro estão com um sorriso de orelha a orelha por causa disso. Vamos ver por aqui. Vamos lá, vamos ver o vídeo. Aí, quer ver? Falando que é um trabalho de formiguinha. Acho que não está saindo áudio, né? Peraí. Acho que não está saindo áudio. Deixa eu colocar de novo, acho que travou. Tá vendo? O meu StreamYard trava. O StreamYard ele é conectado com o YouTube. Ele trava, por isso que às vezes trava as coisas para vocês também. E muitas vezes as pessoas pensam que a relação do Trump com o Lula tá maravilhosa, porque o Trump falou que se dá bem com ele, mas uma coisa é o que o Trump fala, a outra é a política externa americana que ele determina. E eu posso afirmar, já venho afirmando aqui, não é de ouvido, não é de qualquer lugar, que a política externa americana em relação ao Brasil não é essa que a imprensa brasileira pinta. Na semana passada, eu estava com o deputado Eduardo Bolsonaro, aliás, agora só Eduardo Bolsonaro, em Washington, ver pública de que Trump resolveu tratar o Brasil com prioridade e nomear uma pessoa, uma posição especial de levar informações sobre o Brasil para os Estados Unidos. Eu já vou falar sobre quem é essa pessoa. Mas esse é um pleito antigo que a gente tem. Veio uma pessoa antes da negociação do tarifaço aqui, sim, saber sobre o Brasil, tá? Ele tá falando isso agora por causa desse cara que vai visitar o Bolsonaro. Muito pouco conhecimento, e havia muito pouco, principalmente no início do governo Trump, muito pouco conhecimento sobre a situação do Brasil. Uma boa parte do trabalho que nós tivemos que fazer é o trabalho que não aparece, é o trabalho que ninguém nunca vai bater palma, é o trabalho de conscientizar os americanos que estão no Brasil. Hoje todos sabem que o Brasil é uma ditadura. Todos sabem quem é de Moraes. Dentro do próprio governo não tínhamos uma pessoa que tratasse de Brasil. E desde o nosso primeiro contato com o Trump, nós dissemos que o governo tinha muitas pessoas dedicadas de Cuba, os cubanos estão trabalhando nessa direção, os americanos fugidos, né? Os venezuelanos, óbvio, já tem 20 anos a situação da Venezuela, então são mais de 20 anos, 25 anos das pessoas tratando de assuntos de Venezuela. Tem dentro do Departamento de Estado, uma das pessoas chave aí do Departamento de Estado, até se tornou público, quem foi visitar o Bolsonaro, o Ricardo Pita. O Ricardo Pita é descendente de venezuelanos. Então você já tem pessoas descendentes participando da decisão de política pública. Bom, eles vêm com essa história aí desse cara que vai visitar o Bolsonaro. Vamos ver o que o Eduardo Bolsonaro tá falando disso. O Flávio, na verdade, né? Então, aqui, principal lobista da medida que pode dar aval de interferência armada nos Estados Unidos ao Brasil, Flávio Bolsonaro comemorou o avanço do projeto de Trump para classificar as facções brasileiras. A medida, que pode ser anunciada pelos próximos dias pelo Departamento de Estado americano, abre caminho para sanções econômicas e levanta a possibilidade de operações militares norte-americanas que atinjam o território brasileiro. Para isso, Trump conta com o aval da base bolsonarista. Tá? Então, isso é muito complicado. E aqui, o Otávio Guedes, do Globo News, ele revelou uma coisa que pode justificar e muito um problema dessa classificação, tá? Que é a suposta ligação entre o PCC e o Hezbollah. É um dos argumentos dos Estados Unidos para classificar a organização como terrorista, porque os Estados Unidos não consideram o Hezbollah uma organização terrorista, entendeu? Então, aqui, o principal defensor dessa tese é o Joseph Hummer, que é o subsecretário adjunto do Hemisfério Ocidental, de defesa do Hemisfério Ocidental. Em 2018, na época do primeiro governo Trump, ele foi ouvido pelo Congresso americano e ele falou que o PCC é uma das organizações criminosas mais perigosas da América Latina e tem ligações com o Hezbollah. E as outras seriam Los Zetas, no México, e La Oficina de Envigado, na Colômbia. Ele citou a tríplice fronteira do Brasil, Argentina e Uruguai, centro de convergência entre o crime e terrorismo na América do Sul. Ele relatou que 11 indivíduos resistentes do Brasil e no Paraguai foram sancionados pelo Departamento de Tesouros dos Estados Unidos por fornecerem apoio financeiro ao Hezbollah. Ou seja, gente, eles estão querendo considerar um combate ao narcotráfico no Brasil por causa de 11 pessoas.
Vocês têm noção disso? E assim, a atuação conjunta das organizações criminosas com grupos terroristas não se limitaria à lavagem de dinheiro, mas também ao compartilhamento de áreas de operação, inteligência, táticas e treinamentos. Entendeu? Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!